Olá, boa noite. Cumprimento a todos com a paz, amém? Hoje eu vou estar falando aí sobre uma linguagem figurativa dos montes. Toda vez que a gente escutar e falar na Bíblia sobre os montes, claro que vai ter uma hora que é uma montanha num literal, mas também monte vai se referir aí ao que a gente vai falar agora. Preste atenção. Eu estou em Lucas capítulo de número 23, versículo de número 29. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Preste atenção nesse texto. Vão dizer às montanhas: cubram-nos. Vão dizer para as colinas. Então preste atenção, será que eu vou estar embaixo de uma montanha, orando a Deus para que agora aquela montanha se desmorone, caia uma barreira e venha me soterrar? Não é disso que o texto se refere. Preste atenção. Vou ler um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 2. Isaías, capítulo de número 2. Preste atenção. Vou estar lendo do versículo 12 em diante do capítulo 2 do livro de Isaías. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. Ele tem um dia reservado para todo orgulhoso, todo altivo, todo prepotente, insolente. Para todos os que se exaltam, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, alto e altivos, e todos os carvalhos de Baçã. Preste atenção. Sabemos que muitas das vezes Deus na Bíblia vai nos comparar com uma árvore. A árvore que não der bons frutos, essa será cortada. Sabemos que se refere a nós. Jesus falando: eu sou a árvore e vocês são os ramos. O machado está posto à raiz das árvores, e toda essa que não der frutos, tá bom? Então aqui agora quando fala sobre os cedros do Líbano, alto e altivos, já está falando de uma pessoa ali imponente. Por exemplo, o cedro e o carvalho, que é o que está sendo dito aqui, eles eram árvores fortes, que a seca, o calor não fazia danos àquela planta. Então era isso que Deus ele estava falando, que ele tinha um dia reservado para todos os altivos, todos os orgulhosos. Preste atenção, para todos os cedros do Líbano, alto e altivos, e todos os carvalhos de Baçã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. Vou fazer pequenas observações aqui. Versículo 14 do capítulo 2 de Isaías. Para todos os montes elevados e todas as colinas altas. Preste atenção. Se não seria ali uma barreira caindo em cima de nós? Então ali já falou ali sobre o cedro do Líbano, se referia a uma pessoa altiva, cheia de orgulho. Aí agora ele vai falar aqui só, para todos os montes elevados e para todas as colinas altas. Vou ler uma pequena frase para você aqui, ó. Toda vez que a Bíblia falar ali sobre monte, pode estar sim se referindo a uma montanha mesmo, mas numa linguagem figurativa ela pode estar falando diretamente de uma cidade alta, ou um rei, ou um governo, e até mesmo uma autoridade. Amém? Então vou repetir. Cidade alta, rei, governo ou autoridade. Então, por exemplo, olha só. Para todos os montes elevados e todas as colinas altas. Eu vou agora traduzir.
para todos os reis, no caso os montes, para todos os reis, para todo o governo, para toda autoridade elevada e todas as colinas altas. Então já está falando ali de autoridade. Para toda a torre imponente, ou seja, a torre numa cidade era o quê? Um ponto estratégico para que se vigiasse a cidade. Então ali agora a sentinela, então o que Deus vai falar? Se Deus não edificar a casa, em vão são os trabalhadores. E se Deus não vigiar, em vão são os sentinelas. Se Deus não edificar a casa e não vigiar, é em vão. Ele está falando ali que as pessoas que são altivas, que as pragas, as pestes, a crise, nada disso afeta eles. Mas ele tem um dia reservado para toda a torre imponente, aqueles que acham que vigiam e prevê o futuro para ser ali não pego de surpresa por nenhuma calamidade. E todo muro fortificado, o muro é o quê? Proteção. O muro é proteção de uma casa. Então agora ele vai falar o quê? Contra todo muro. Aquelas pessoas que confiam no seu próprio braço. Para todo navio mercante. Esse navio mercante, vamos ver depois a linguagem figurativa sobre o mar, mas eu já posso te adiantar algo e está relacionado assim, ó. Para todo navio mercante. O navio ali é algo mercante, é algo que está levando sobre as águas uma mercadoria. Todo barco de luxo. Então, assim, já vemos aí, bem nitidamente aí, a gente está vendo aí que vai se referir sobre as autoridades. Preste atenção agora no capítulo 40 do livro de Isaías. Vou estar fazendo menção do versículo de número 4. Todos os vales serão levantados. Preste atenção. Se monte é um monte de terra e vale é um buraco. Então, olha só o que o nosso Deus ele está falando. Todos os vales serão aterrados, ou seja, os vales, vamos botar assim, se a autoridade, governos ou reis são as montanhas, os vales seriam quem? Poderia eu assim usar uma linguagem meio grotesca, mas eu poderia falar que é um mendigo, uma pessoa bem pobre, vale. Então ele vai aterrar o vale, ou seja, vai ficar ali por igual. Não vai ter aquele sofrimento, aquela angústia. Todos os vales serão aterrados. Todos os montes e colinas serão aplanados. O vale foi aterrado, a montanha foi aplanada. Olha o caminho agora. Por igual. Rente, direitinho. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e justos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Tá vendo o que vai acontecer agora? Deus ali já está falando diretamente sobre esses montes aplanados, os vales serem aterrados, tá me entendendo? Então ali agora, quando a gente leu ali Lucas capítulo 23, versículo de número 28 em diante, vai falar ali que eles vão falar o que naqueles grandes dias das aflições? Para os montes caírem sobre ele, para as colinas os cobrirem. Então eles vão estar agora pessoas aflitas buscando poder no governo, para que o governo os proteja. Mas já não vai ter mais jeito, sabe por quê? É dia do juízo, não é mais dia de se arrepender. Hoje sim, podemos buscar refúgio em Deus. Hoje sim é tempo de adorar, de engrandecer o nome de Deus. Mas naquele grande dia, no dia da ira, já não mais. Noé fez ali a sua parte em determinados tipos de tempos. Mas quando começou a chover, eles queriam entrar na arca. Já não era hora de entrar na arca mais. Já não tinha-se mais isso. Agora era a hora de juízo de Deus. Amém? Uma passagem bem interessante, preste atenção, você pregador da palavra.
Isaías, capítulo de número 42. Eu quero ler o versículo de número 2. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. Então as ilhas, eu poderia dizer que são destacamentos de terra, pequenos destacamentos de terra. Ou seja, já vamos olhar ali para a igreja, destacado um pouco aqui, um pouco ali. É assim que é uma ilha, um mar e um pouquinho de terra aqui, um pouquinho de terra ali. E Jesus ele vai fazer o quê? Ajuntar, porque todos vão vir buscar esse socorro, tá? Então um texto também que eu gosto muito está aqui em Isaías, capítulo de número 45. Olha o que ele vai falar para Ciro. Capítulo de número 45, versículo de número 2. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Derrubarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, armazenados em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te convoca pelo nome. Então aqui nós vemos o quê? Deus ali agora para mostrar que está sendo com os seus ungidos, ele vai ali agora aplanar os montes. Ele vai quebrar as portas de bronze, romper as trancas de ferro, por causa do cuidado que ele tem comigo e contigo. Amém? Agora olha só o livro de Daniel também, eu quero ler o versículo interessante, que vai já ali... Eu acho que não, eu creio que já todos entenderam aí o recado da parte de Deus numa linguagem figurativa sobre o monte. Agora preste atenção, que eu quero ler um texto aqui, que as pessoas vão se equivocar demais. Preste bem atenção nisso. Salmos de número 121. Eu vejo as pessoas se equivocarem demais nisso aqui. E já que agora você entendeu a linguagem figurativa sobre o monte, que naquele grande dia eles vão querer buscar refúgio nos montes, que os montes significam as autoridades. Aí preste atenção. Levanto os meus olhos para os montes, e pergunto. Uma pessoa olhando para os montes, olhando para onde? Para as autoridades, para os governos e para os reis. Elevo meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? É dos montes? Aí ele vai falar embaixo, olha, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Aí preste atenção que às vezes as pessoas vão interpretar que o quê? Até a gente vai ver ali sobre o monte do Senhor. Mas aqui não se está falando disso. Aqui está falando que as pessoas vão querer olhar para os montes e agora simplesmente querer achar refúgio, mas não vão ter. Aí agora o salmista, guiado pelo Espírito Santo, vai falar, elevo meus olhos para os governos. Mas meu socorro vem deles? Não, o meu e o teu socorro vem do Senhor. Amém? Eu creio que foi bem pequeno aí, tinha muito mais e mais versículos, mas eu creio que deu para você entender que o Espírito Santo ele te revele um pouco mais aí dessa palavra. Amém?